Imagine você deitado na cama, quase adormecendo, e sentir duas mãos em volta do seu pescoço, querendo te sufocar. Ao abrir os olhos, se depara com um ser de aparência monstruosa sobre você. Tenta pedir socorro, ajuda, mas não consegue falar. O que você faz? Meu nome é Albin, sou o terapeuta onírico e neste vídeo vou contar a vocês como é viver uma experiência assim, o que de fato está acontecendo e o que devemos fazer, mas vou fazer isso depois da vinheta. Antes dos meus 20 anos, eu nem sabia quem era Deus. Eu não me interessava pelas coisas de Deus. Eu não sabia como era essa comunicação entre Deus e os humanos, seus filhos. Eu era uma pessoa que me ligava muito em ciência. Se você entrasse no meu quarto, iria se deparar com um pôster gigante do Einstein, de dinossauros brigando. Era isso que eu lia. Era isso que eu vivia. Fazia parte de um clube de paleontologia lá de Minas Gerais para estudar fósseis. Mas Deus não tinha lugar na minha vida. Não frequentava igrejas, templos. Mas a partir dos 20 anos, algumas coisas começaram a acontecer em minha vida. Como se a espiritualidade começasse a colocar sinais diante dos meus olhos. Então você vai sendo convidado a conhecer quem é Deus, o que é espiritualidade, quem é o seu espírito. Nessa época, eu recebi um presente de um amigo, uma Bíblia. E eu comecei a ler essa Bíblia. Eu devorei essa Bíblia em 3 meses. Então, foi o primeiro livro ligado ao divino que eu tive contato. E eu amava e amo ler a palavra. E eu estava numa fase muito feliz agora. Eu estava conhecendo quem era Deus, eu estava sentindo o seu amor. Porque não basta só conhecer, você tem que vivenciar. Você tem que sentir o cuidado dele em sua vida. Saber que não é algo que está apenas num livro ou alguém que está distante. Não! Está presente a todo momento em nossas vidas. Eu estava muito feliz com isso. Um dia, eu deitei no chão da sala de casa. Eu costumo dormir no chão. Já é um hábito desde criança. Naquele dia eu estava quase adormecendo e senti uma presença estranha perto. Quando eu tentei abrir os olhos, eu tive certa dificuldade, mas mesmo assim eu consegui, porém eu não conseguia me mexer. Nem mãos, nem pés. Eu senti duas mãos em volta do meu pescoço, tentando me sufocar. E eu olho para cima, tinha um ser de aparência monstruosa, dava medo sobre mim. E era nítido que ele estava tentando me sufocar. Eu tentava abrir a boca para pedir ajuda, socorro, mas não saía a voz. Eu tentava me mexer, mas não conseguia. Eu já continuo essa experiência para vocês sobre o que aconteceu depois. Mas agora, eu quero ensinar algo muito importante, mas muito importante, sobre esses ataques de seres espirituais malignos em nossas vidas. Por que eles ocorrem?
e o que você deve fazer quanto a isso. Nós vivemos na matéria. Aqui o nosso planeta, o planeta Terra, é o plano material. Aqui é a matéria. Mas existe uma outra dimensão a qual não conseguimos ver, que se chama plano espiritual. Os antigos gregos, romanos chamavam de éter, ou o ar que os deuses respiravam. Alguns segmentos religiosos têm nomes próprios, específicos, para esse plano espiritual: céu, paraíso, astral, colônias. Mas nós estamos falando aqui, eu vou usar o quadro agora. Nós estamos falando aqui do plano espiritual. E esse plano espiritual, ele é composto de duas áreas. Uma área nós vamos chamar de luz. Mas tem uma outra área, vou fazer aqui do ladinho, tá? Nós vamos chamar de trevas. Essa parte carregada do plano espiritual, que nós damos o nome de trevas, ela recebe, em outras crenças e em outros segmentos religiosos, vários outros nomes. Os antigos gregos romanos chamavam de submundo. Os hebreus, o povo do Velho Testamento da Bíblia, chamava de Sheol. Os católicos chamam de purgatório. Os evangélicos de inferno. Os espíritas de umbral. Mas é uma porção do plano espiritual carregado de energia. O quê? Negativa. Do que é composto essa porção do plano espiritual que nós designamos aqui como trevas? Energia pesada, espíritos em revolta, espíritos que não conseguiram ainda se purificar e irem para a luz, para a porção do plano espiritual que é composto do quê? De energia positiva. Então nós podemos dizer que nessa parte do plano espiritual que estamos designando aqui como trevas, existem alguns moradores ali com uma energia baixa, densa. Espíritos em revolta. Aqui que vem a questão. Aqui também muitas crenças e segmentos dão nome para esses moradores da dimensão espiritual trevas. Demônios, espíritos em revolta, como eu falei para vocês, obsessores. Então, dependendo do segmento ao qual você se encontra, existe um nome. Os hebreus, por exemplo, anjos caídos. Há uma nomenclatura também, mas depende da crença ao qual você participa, pertence. Mas nós vamos falar aqui em termos de energia, de uma outra dimensão que existe, que nos afeta, porém não vemos, o plano espiritual. E quando... Agora nós vamos falar aqui embaixo do plano material, aqui na matéria, plano da matéria, tá? Vou fazer esse bonequinho aqui como se fosse eu, tá? Vou me usar de exemplo para ensinar isso muito importante aqui. Então, antes dos 20 anos, como eu disse para vocês, eu não queria saber de Deus. Não que eu fosse uma pessoa ruim que praticasse o mal, mas assim, o mal de alguma forma me dominava. O mal de alguma forma nos domina. E quando eu falo mal, eu estou falando dos nossos instintos primitivos.
quando eu falo mal, eu estou falando que nos deixamos dominar por nossas emoções, nossos sentimentos. Não temos controle. Pela raiva, pela tristeza, pelo ódio, pela inveja, por sentimentos de comparação. Porque não há luz em nós, não como gostaríamos. Então, de alguma forma, quando nós estamos no plano da matéria e ainda não chegamos à luz, estamos mais ou menos sobre uma dominação dessa dimensão espiritual mais ligado às trevas. Preste bastante atenção aqui, não façam julgamentos precipitados ainda, não façam. Isso os impede de aprender. Mas, depois dos 20 anos, eu comecei a ter algumas experiências espirituais em minha vida. Foi um meio que a espiritualidade, que Deus usou para me chamar para a porção de luz do plano espiritual. Então nós vamos chamar essas experiências, tá, de um despertar espiritual. Cada ser humano tem essa oportunidade de um despertar espiritual em suas vidas. Deus, o Espírito Santo, a espiritualidade, tem um jeito todo particular e carinhoso de chamar cada pessoa. É esse despertar espiritual. É onde nós começamos a nos libertar da dominação de uma dimensão de trevas, de energias negativas em nossas vidas, aonde nós somos governados pelos nossos erros, pelos sentimentos de culpa, pelos pecados, por emoções e sentimentos negativos. E nós começamos a caminhar em direção da luz ou do plano espiritual de energia positiva, ligado ao quê? Ao divino, a Deus. E aqui também existem alguns seres espirituais ali, os moradores do plano espiritual luz, que nos ajudam. Esses moradores, dependendo da crença, eles recebem nomes diferentes: anjos, seres de luz, guias, mestres, espíritos evoluídos. Então nós começamos a caminhar para esse despertar espiritual, um chamado de Deus da espiritualidade em nossas vidas. O que acontece? A dimensão espiritual da energia negativa ou trevas sente esse se afastar nosso. Opa! Estamos perdendo um. Estou falando de um jeito bem simples aqui para entendermos, tá? Claro que abrange muito mais que isso o entendimento, mas é um modo de explicar para que todos possam entender. Opa, estou perdendo um. Tem alguém aqui que está tentando quebrar as correntes, se libertar. Vamos marcar aqui, ó, libertar. Então você acha que as trevas vão ficar felizes com isso? Você antes servia a ela, mesmo sem saber. Mas você se deixava dominar por ela. Pelo menos em algumas situações da sua vida ou em toda. Mas agora ela está perdendo você. Então, espíritos trevosos, habitantes dessa dimensão de trevas, sentem isso, que você está se afastando. Você não vai mais servir para o jogo delas. Você não vai mais servir de alimento para elas, que elas se alimentam das suas emoções, dos seus sentimentos negativos. Por isso que elas jogam situações em sua vida para que você fique irado, bravo, triste, com inveja. É disso que eles se alimentam. Mas agora não tem mais. Você, a fonte de alimento deles, está indo embora. Eles se revoltam. E aí eles vão te atacar. Eles vão contra você, tentar impedir que isso aconteça. Ou se não conseguem mais, eles vão tentar te destruir de alguma forma.
E muitas dessas formas acontecem, durante o nosso sono. Durante o nosso sono, como o corpo repousa e a nossa mente fica em atividade, é mais fácil nos conectar com essa porção espiritual, com essa porção de energia. É mais fácil nos conectar com o plano espiritual. Então nós abrimos portas em nossa mente para essa dimensão. E aí eles podem nos atacar. Quem? Os moradores da dimensão aqui espiritual de trevas. Já que eles te perderam, então nós vamos ou tentar impedir isso ou acabar com a pessoa. E aí acontece, de alguma forma, durante o seu sono, através dos seus sonhos. E aqui, quando eu estou falando de sonhos, eu estou falando dessas portas que abrem para esse plano espiritual. E muitas experiências, aqui não é experiências que, por exemplo, eu li em livros, eu vi em artigos, não, experiências que durante anos interpretando, ouvindo os sonhos de pessoas aos quais eu tenho contato, relataram as mesmas características que quando começaram a despertar espiritualmente em suas vidas, a se unirem mais à parte positiva da espiritualidade, elas foram atacadas por esses seres durante o sono. Então elas acordam, não conseguem se mexer, elas veem essa criatura tenebrosa, esse espírito maligno, muitas vezes com a mão no pescoço ou sentado sobre elas, mas elas não conseguem falar. Elas tentam pedir ajuda, socorro, e não sai a voz. A ciência chama isso de paralisia do sono. E ela dá algumas explicações sobre como isso acontece. Para a ciência, é um mecanismo de defesa do nosso organismo para não machucarmos enquanto estamos dormindo. A ciência diz que essas visões espirituais durante a paralisia do sono ocorrem porque a nossa mente imagina isso. Mas não. Eu até concordo que a paralisia do sono ela tem uma explicação científica mesmo sobre por que ficamos paralisados, às vezes enquanto estamos dormindo, e ao acordarmos não conseguimos nos mexer. Já expliquei várias vezes aqui no canal essa porção científica disso. Realmente é ligado a não nos machucarmos, não tentarmos fazer algo que possa nos machucar enquanto estamos dormindo. Mas esse ataque espiritual, ele existe e não é imaginação da nossa mente. Não é que nós estamos criando aquela história, não. Tanto que em alguns casos, também já coloquei aqui no canal, em que pessoas que sofreram paralisia do sono e que dizem, depois de acordadas, que foram atacadas espiritualmente, foram puxar as imagens de câmeras de segurança, por exemplo, que as filmavam, havia um vulto negro sobre elas, com uma forma humanoide, estava sobre elas. Eu vivi isso, não uma vez. Não foi apenas uma vez. Durante esse despertar espiritual que eu comecei a vivenciar depois dos 20 anos, várias vezes eu fui atacado por essas criaturas durante o sono. E o que eu estou falando aqui para vocês é baseado no que eu vivi, não apenas no que eu li, e de experiências de pessoas que têm contato comigo, que viveram algo muito, muito semelhante, às vezes iguais, às vezes igual. E esses ataques de seres malignos, vamos chamar assim, trevosos, espíritos do mal, eles acontecem por causa disso. Você que antes era fonte de alimento para eles se alimentavam de sentimentos negativos em sua vida e eles trabalhavam para que você ficasse triste, com inveja, com raiva, com mágoa, porque é disso que eles se alimentam, mas agora você está se libertando.
você recebeu um chamado da espiritualidade, do Espírito de Deus, para se achegar a Deus. Eu quero deixar bem claro que esse despertar divino na minha vida aconteceu quando eu comecei a aprender sobre o que Jesus ensinava. Mas, às vezes, para você pode ser diferente. Então, como eu disse, para cada pessoa, a espiritualidade, o Espírito de Deus, o divino, o superior, tem um meio de fazer essa pessoa despertar espiritualmente. Nós não podemos forçar isso na vida de ninguém, acontece. A pessoa recebe esse chamado. E esses seres malignos, eles vão tentar impedir, se não conseguem, mais uma vez, como eu disse, vão tentar acabar, destruir sua vida. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? O que eu fiz? A primeira vez, quando eu abri os olhos e vi aquele ser de aparência horrível com as mãos no meu pescoço, tentando me sufocar, tentando me matar, e eu tentei falar e não conseguia, tentei me mexer e não conseguia, tentei pedir socorro e não conseguia, eu comecei a ficar calmo na mente e a orar, a me ligar com Deus, com o divino. E eu comecei, nessa primeira experiência quanto a isso, a clamar o nome de Jesus. Eu tentava pedir socorro a Ele, aqui na mente, porque eu não conseguia falar, não saía voz. Então eu comecei a chamar na mente por Jesus. Eu lembro que eu chamei a primeira, a segunda. Quando eu chamei 3 vezes o nome de Jesus em pensamentos, aquele espírito se dissipou como fumaça de cima de mim. E aí eu consegui me mexer. Aquela experiência foi terrível, nunca tinha acontecido comigo. E é interessante que foi bem durante esse despertar espiritual, quando eu estava abandonando o domínio das trevas ou da energia negativa e me aproximando do divino, da luz. Preste atenção, não estou falando aqui que eu sou perfeito, não. Esse despertar acontece com todo mundo. E ele é gradual, ele é durante toda a nossa vida. E se nós relaxarmos ou pararmos, nós voltamos a ficar sobre o domínio das trevas. Esse despertar é uma caminhada que vai nos corrigindo, que vai nos ensinando realmente a viver, aonde realmente tem valor nós depositarmos o nosso coração. E aonde nós depositamos o nosso coração, que ali está a nossa riqueza. Então, para nos libertarmos desse domínio das trevas, é um processo de busca, de conhecimento, de dedicação. E quando há esses ataques de espíritos malignos em nossas vidas, principalmente durante o sono, que isso acontece bastante, se você passou por isso e está passando, acontece a paralisia, não consegue falar, não sabe o que fazer, primeira coisa, tente manter a calma. Mesmo com as mãos no seu pescoço, mesmo vendo esse espírito maligno em cima de você, tente manter a calma. E aí você, na mente, vai se conectar com o divino, com Deus, com a espiritualidade. Eu pedi ajuda a Jesus. É um modo que eu tenho, que fez parte do meu despertar espiritual. Você pode ser diferente, mas essa conexão com o divino é que vai dissipar a dominação das trevas em sua vida. Nós estamos falando aqui desse ataque de um ser espiritual maligno que acontece durante o sono, mas eles podem acontecer na sua vida de outras formas. Essa dimensão espiritual trevosa perceber que está perdendo o poder sobre a sua vida e tentar atacar de alguma forma para que você
não siga esse caminho do despertar espiritual. É aqui que você deve prosseguir, não desistir. Continue. Essas trevas vão se dissipar. Elas vão ficar para trás. Então você realmente vai ser liberto. Realmente você vai sentir o que é o amor verdadeiro. Eu não estou falando que não vai ter dificuldades na sua vida, não é isso. Mas eu estou falando que viver realmente vai valer a pena. Geralmente o entendimento que passei hoje aqui é suficiente para entender o sonho, a visão ou o presságio que tiveram. Mas se vocês desejam uma análise mais detalhada, mais profunda, basta clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão de inscritos, e seguir as instruções passo a passo que ali vai aparecer. Quando se tornam membros do canal, posso estar aqui todos os dias para ajudar vocês a decifrarem os mistérios por trás dos seus sonhos, das suas visões ou dos seus presságios. Terão acesso a valiosas orientações para lidar com questões pessoais, através do entendimento desses fenômenos ligados à nossa psique e também à espiritualidade, além de acesso exclusivo aos vídeos antes mesmo do seu lançamento aqui no canal e outros benefícios. Estou ansioso para ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos da mente e do mundo espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.